A partir de agora, na Rádio Desk, Educação Sexual em Debate. Um programa que fala claramente sobre a sexualidade humana. Apresentação, Salvador dos Santos. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Está no ar mais um programa da série Educação Sexual em Debate. Um projeto de extensão do Centro de Educação à Distância da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje nós temos a participação da professora Dilma Freitas, que é da equipe idealizadora deste projeto, e também da professora doutora Graziela Raupp, com quem iremos conversar no programa de hoje. Bom dia, professora Dilma. Bom dia, Salvador. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Desk. Doutora Graziela, nossa visitante do programa de hoje. Muito bom dia. Bom dia, Salvador. Bom dia, professora Dilma, e a todos os ouvintes. E mais uma vez, obrigada à equipe do EduSex pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha investigação de doutorado. Bem, hoje nós vamos conversar sobre o tema Educação Sexual também é prevenção. Um estudo comparativo de conhecimentos e atitudes sobre HIV/AIDS no Brasil e em Portugal. E teremos a participação especial da doutora Graziela Pereira, pós-doutoranda em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e pela UDESC, com a orientação da professora doutora Sônia Mello. Doutora Graziela, gostaríamos de lhe perguntar, para a senhora então poder nos responder um pouco sobre a sua pesquisa. Por que o interesse sobre este assunto? Meu interesse nessa pesquisa foi verificar qual a necessidade de formação em HIV/AIDS para professores de modo a contribuir para a promoção da qualidade de vida dos alunos infectados pelo HIV. Bom, a título de exemplo, até para salientar um pouquinho a necessidade dessa temática, eu gostaria de dizer que é uma realidade que nos pode confrontar enquanto professores. A cada minuto no mundo, de acordo com a Unicef e a UNAIDS, uma criança morre de uma doença relacionada à AIDS. Uma criança infectada pelo HIV, 4 jovens entre os 15 e os 24 anos são infectados. Temos já no Brasil 620 mil infectados e em Portugal, um país pequeno, já está com 35 mil. Bom, o público-alvo da minha pesquisa foram professores do ensino fundamental e do ensino médio e alunos universitários do curso de pedagogia, tanto do Brasil como de Portugal, numa amostra total de 400 professores e 400 alunos universitários de ambos os países. Eu gosto de falar um pouquinho, de ressaltar que foi através da minha prática como coordenadora pedagógica do GAPA no Lar Recanto do Carinho, no ano de 2004. Para quem não conhece este lar, é uma casa que abriga mais de 50 crianças afetadas de alguma forma pela AIDS, que surgiu a necessidade e o interesse em querer saber mais sobre os conhecimentos que os professores tinham e estavam recebendo nas suas formações. Por que isso? Porque fui abordada por 2 adolescentes moradores do lar que frequentavam a 5ª série do ensino fundamental, quando chegaram me contando que a professora de ciências disse que a AIDS é como um balão, que vai crescendo, crescendo, depois estoura e a pessoa morre. Pronto, diante desse fato lastimável, não tive dúvidas de que algo precisava ser feito. E aí, como é que continuou o seu trabalho? A partir daí a senhora fez o quê? Preparei um projeto, e esse projeto tive a oportunidade de estar mostrando para a minha orientadora, uma portuguesa, uma professora doutora na Universidade de Aveiro, que tendo conhecimento dessa pesquisa me convidou para realizar em Portugal também, para ver quais eram as estimativas e os conhecimentos daqueles professores de lá. Professora Dilma, a senhora gostaria de acrescentar alguma pergunta? Pois então, eu queria que a professora Graziela clareasse um pouco para os ouvintes, porque nessa pesquisa que ela fez, que a gente leu, o trabalho dela, ela fala muito sobre algumas atitudes que ela encontrou nessa pesquisa com esse público-alvo, atitudes em relação às pessoas soropositivas que foram detectadas nessa pesquisa, e a gente queria que ela falasse um pouquinho sobre que tipo de atitudes são essas que ela encontrou nessas respostas as perguntas que ela fez aos entrevistados dela. Primeiramente, me refiro à questão do preconceito, fruto, na maioria das vezes, pela falta de informação
quanto com relação às formas de transmissão do vírus da AIDS, né, o HIV, dificultando a integração da criança aqui em casa em contexto escolar. Sim, mas professora, hoje a faixa etária onde mais se encontra soropositivos, qual é? Nós temos uma diminuição, uma estabilização, digamos assim, da pandemia da AIDS no mundo. O Brasil é pioneiro nessa temática, com políticas públicas muito avançadas, digamos assim. Só que a faixa etária que tem mais nos preocupado está relacionada com a faixa etária dos adolescentes entre os 13 e os 19 anos, principalmente as meninas, onde vou colocar que o Brasil há muito deixou, né, a AIDS no Brasil há muito tempo deixou de ser uma doença restrita a grupos de risco. O grande problema hoje é o sexo heterossexual, especialmente para as mulheres. O número de mulheres infectadas cresce, sobretudo, pela imposição do sexo sem preservativo pelo parceiro. Essa é uma grande luta das mulheres hoje. A proporção de doentes no Brasil é de 16 homens para cada 10 mulheres. E no mundo, como é que é essa proporção? Tem algum detalhe a respeito de Portugal, por exemplo? Olha, a questão da feminização da doença, digamos assim, em Portugal também cresce, praticamente como o Brasil, né? Claro que em proporções diferentes por ser um país menor, mas está no mesmo sentido. Bom, vamos então entrar em alguma coisa mais contemporânea com relação a este assunto. O Papa Bento XVI deve visitar a Austrália no mês que vem, e há um grupo, uma ONG inclusive, promovendo já uma manifestação que deverá ser realizada quando da visita do Papa, acusando o Papa de homófobo, né? Dizendo que o Papa é responsável pela disseminação da AIDS no mundo, que é a Igreja Católica, etc. Tal, mas especialmente o Papa porque ele é contra, né? E o anterior também era contra o uso da camisinha. A senhora poderia fazer algum comentário a respeito? Olha, com relação à Igreja Católica, um avanço grande foi dado no sentido da prevenção da AIDS quando a igreja passou a aceitar o uso do preservativo em casais de soro discordantes. Ou seja, o que significa isso? Ou seja, um casal está infectado e o outro não. Então, o uso de preservativo perante a Igreja Católica para esses casais é um avanço, visto que a igreja não aceita o uso de preservativo. E, claro, com certeza, ela é uma colaboradora desse avanço, né, da epidemia. Professora Dilma, algum comentário a respeito? Eu diria assim, a gente entende que é uma questão de posição política, de posição, né, de visão da Igreja Católica, mas isso realmente nos preocupa bastante, porque inclusive com o repasse de informações erradas aos jovens, dizendo que o material da camisinha não previne o HIV, que o vírus passa pelo tecido da camisinha, informações que a gente tem através, né, dos jovens com os quais a gente trabalha. Isso a gente se preocupa sim, entendemos que é uma posição religiosa, uma posição de fé, mas nos preocupa porque isso atinge diretamente a questão da saúde pública. Talvez a Igreja Católica e talvez outras também, não só a católica, são partidárias dessa visão, devessem repensar essas informações que passam para os seus adeptos. Muito bem. Nós agora então vamos fazer um breve intervalo, lembrando que se você tiver alguma pergunta sobre este assunto, pode mandar para o e-mail edusexradio@udesc.br. Edusex é edusexradio@udesc.br, que na próxima semana as professoras poderão então responder. Lembramos que hoje, excepcionalmente, o programa está gravado e que, portanto, não teremos a participação do ouvinte. Mas vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Bem, estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate. Hoje discutindo o tema Educação Sexual também é prevenção. Um estudo comparativo de conhecimentos e atitudes sobre HIV/AIDS no Brasil e em Portugal. Aqui no estúdio estão as professoras Dilma Freitas
e a doutora Graziela Raupp Pereira. Professora Graziela, a senhora poderia comentar como está a situação, então, abordando realmente um tema mais abrangente, né? HIV/AIDS no Brasil em relação aos jovens. Eu falava anteriormente sobre a questão da faixa etária, né? Mas se ouve-se também falar hoje que, em função da longevidade que aumenta, né, entre a população brasileira e no mundo, o número também de soropositivos nessas faixas etárias tem aumentado. A senhora concorda ou na área juvenil tem sido realmente o grande número? Como falei há pouco, no Brasil, né, o grande problema é o sexo heterossexual, especialmente para as mulheres, né? No começo da epidemia eram de 15 para cada mulher, 15 homens para cada mulher. O dado que melhor revela a fragilidade da mulher em negociar o sexo seguro com um parceiro é o percentual de meninas de 13 a 19 anos, então a faixa etária dos adolescentes, né? Meninas contaminadas. Para cada 6 meninos com AIDS, existem 10 meninas com a doença. Essa é a única faixa em que as mulheres superam os homens. É nessa faixa que está realmente preocupando a situação hoje da pandemia da AIDS. Professora Dilma, o que a senhora comentaria a respeito dessas perguntas que eu fiz para a professora Graziela? Eu diria que realmente essa faixa etária dos jovens, esse aumento é bastante significativo por várias razões, mas só pontuando a questão que tu levantaste com relação ao número, ao aumento de casos na terceira idade, realmente hoje é bastante preocupante. Em função da longevidade, em função da descoberta do uso do Viagra, né, que os homens dessa faixa etária podem resolver um problema que era bastante complexo há um tempo atrás. A questão das mulheres da terceira idade, né, estarem mais se sentindo mais vivas, saindo, dançando, os bailões e todo esse investimento, na verdade, que tem sido feito em relação à vivência, de uma vivência mais prazerosa na terceira idade, o número de casos tem sido bastante preocupante. E um outro detalhe que nos chama a atenção também entre as mulheres casadas. O número de casos em mulheres casadas também tem subido assustadoramente e em função da dificuldade da negociação do uso da camisinha, em função da falta de consciência, né, dos homens, do homem, vivendo as experiências extraconjugais sem a preocupação e o cuidado, não só com ele, mas com a sua parceira, porque ele tem que entender que ele está colocando em risco não só a vida dele, mas também a vida da parceira. É bastante alto o número de casos entre mulheres casadas e as pessoas na faixa etária da terceira idade. E com relação aos jovens, imagina-se, daí não é um dado científico, não é uma pesquisa científica, que esse aumento esteja relacionado a toda a complexidade que é a vivência da sexualidade nessa faixa etária. Eu imagino que as relações sejam mais ou menos com pessoas, né, da mesma faixa etária, mas assim, a dificuldade de negociar o uso da camisinha, geralmente são relações não muito profundas, relações mais passageiras e com maior quantidade de parceiros, exatamente pela falta de longevidade nessas relações. Isso tudo possibilita que nessa faixa etária, os casos estejam maiores. Professora Graziela, a senhora comentava a respeito da participação junto ao lar infantil... Lá Recanto do Carinho. Recanto do Carinho. Ali são hospedadas crianças que têm, desde seu nascimento, já o vírus HIV, né, são soropositivos. E sabe-se também que, até em bom número, essas crianças, aquelas recém-nascidas que são tratadas, têm a condição de reverter o processo, né? Mas a origem dessas crianças, a senhora tem acompanhado ali? Vem da onde essas crianças, a maioria delas? Pronto, são dos mais diversos lugares, né, aqui do estado de Santa Catarina. São crianças, na grande parte, órfãos, né, são de classe baixa,
Os pais, em questão por serem órfãos, porque os pais já sofriam da doença e morreram nesse pequeno espaço de tempo. Muitas crianças, os pais são órfãos, outras os pais estão em fase terminal, outras porque não têm condições ou pela própria condição do juiz de retirar a criança por maus tratos, ela também se encontra na casa. Temos crianças que passam o dia nesse lar, não dormem, né? Temos crianças que permanecem diariamente ali. Professora Graziela, o que é importante o professor saber sobre HIV/AIDS na escola para repassar aos seus alunos? Bom, eu acredito que fornecer aos professores, né, e aos futuros educadores, por exemplo, os alunos universitários que foram investigados no curso de pedagogia, os conhecimentos acerca das formas de transmissão do vírus da AIDS, metodologias da sua prevenção e de combate aos preconceitos predominantes nas comunidades escolares, bem como o relacionamento a ter com essas crianças soropositivas. Desenvolver competências nos cursos de estudos das intervenções preventivas no domínio do HIV/AIDS. Adquirir e alargar panoramas conceptuais com vista à reflexão sobre a importância do afeto na integração da criança soropositiva na escola e na sociedade. Acredito que dessa forma os professores poderão fazer com que essa criança se sinta acolhida e venha desenvolver muito mais perspectivas de vida, venha se sentir melhor e não tenha tantas dificuldades na aprendizagem, na socialização, no querer estar e no querer se sentir bem na escola. Eu acho que a escola, por ser um espaço de socialização do saber, ela deve proporcionar informações corretas, né? Não distorcidas, nem sequer preconceituosas com relação a essa questão. Muito bem. Professora Dilma, seria então esse o grande motivo desse tema ter vindo para o programa hoje? Educação sexual também é prevenção, já que a escola poderia contribuir bastante com os seus alunos? Com certeza, Salvador. O nosso foco, né, de estudos e de trabalho da equipe EduSex é a formação do professor. E a gente tem assim um certo cuidado e até evita trabalhar ou tratar da temática de doença, porque normalmente quando se fala na questão da sexualidade, historicamente ela está sempre muito associada à questão de doenças. Hoje, se tu quiseres conseguir verbas, por exemplo, para um projeto, verbas do governo, se tu não tiver a questão, né, da doença, das DST/AIDS, dificilmente tu consegues a verba para o projeto. Então a gente evita falar, né, trazer essa temática, porque a gente sabe que nessa área tem tem verba para desenvolver projetos e gente pesquisando. Mas com certeza a gente, enquanto equipe que trabalha na formação de professores, não pode deixar de dar pelo menos a sua contribuição nesse sentido. A informação correta, porque a questão das DST/AIDS está diretamente ligada à questão da educação, né, do papel masculino, do papel feminino, das informações corretas, da vivência da sexualidade, da afetividade. Todos esses aspectos relacionados à sexualidade estão envolvidos com a questão da prevenção das DST/AIDS. Então, conhecer as características, né, dessa pandemia é importante, com certeza, na prevenção e no trato com as crianças soropositivas. Agora, essa questão do professorado ter conhecimento, como é que a professora recebe esse tipo de informação e como é que ela passa isso? O pessoal gosta de fazer isso ou se constrange ou tem dificuldade? Como é que é? Salvador, eu até aqui com a fala da professora Dilma, um dado que me chamou muita atenção na minha pesquisa foi que numa das universidades pesquisadas, eu tive ali, com vários alunos universitários, onde eles colocaram que passa-se 4 anos numa universidade sem nunca sequer ter ouvido falar em crianças soropositivas, em HIV/AIDS, os meios de prevenção. Então isso é um dado que nos chama a atenção. Eu aproveito para destacar que, desde o surgimento do vírus da AIDS e seu alastramento nas 3 últimas décadas, o HIV/AIDS impôs ao sistema educativo, particularmente no domínio da formação inicial e contínua, a necessidade de investimentos na área da educação sexual,
Cabe aqui ressaltar o caso do EduSex, né? Essa equipe que tem desenvolvido trabalhos na área da educação sexual, abordando e interagindo com milhares de professores, né? O Brasil, pela sua dimensão, tem vindo a apresentar várias propostas de combate e de enfrentamento desta pandemia. O mesmo acontece com países pequenos, tais como Portugal, né, onde o aumento das infecções tem exigido dos seus governantes respostas imediatas. Né? Só que essas respostas, para além de, houve melhorias, mas elas estão exigindo e precisam ainda de medidas mais efetivas para que nós possamos ter metodologias de ensino inovadoras também dentro do ensino. Professora Dilma. E complementando a fala da professora Graziella, é o que a gente vem falando em todos os nossos programas, da necessidade de um trabalho intencional de educação sexual nas escolas. A questão dos trabalhos da educação sexual informal, ela acontece em todos os espaços. Então, a informação que os professores têm em relação à questão das DST-AIDS e da temáticas relacionadas à sexualidade em geral, as informações são muito precárias pela falta de investimento realmente das universidades na formação desses professores. Volto a afirmar, até onde eu tenho notícia, não quero dar uma informação errada, mas na maioria dos cursos de pedagogia, nos cursos que formam professores, não tem em sua grade curricular obrigatória a discussão da temática da educação e sexualidade. Tem lá uma palestra, algum professor dentro da disciplina de psicologia, algum professor dentro de alguma disciplina específica, mas esse debate aprofundado, essa proposta, como a gente tem na Universidade do Estado, eu desconheço. Bom, é interessante porque a partir do momento que você analisa que na educação sexual está inclusa também esta formação, esse conhecimento sobre o HIV, a AIDS e suas consequências, você está, por osmose, por consequência, você estaria, a partir da educação sexual dessas crianças, principalmente, salvando vidas. Não é? A senhora acrescentaria mais uma coisa, professora Graziella, sobre esse tema? Sim, olha, ter uma educação sexual é com certeza ter uma educação voltada também para a prevenção de doenças, né, como disse a professora Dilma, sexualmente transmissíveis e a prevenção do HIV/AIDS. Né? Como síntese da minha pesquisa, posso concluir que a falta de conhecimentos e formação dos indivíduos dificulta a estabilização da pandemia da AIDS. É nesse contexto que se inseriu o meu estudo. A sua principal necessidade de se investir na formação inicial e contínua dos professores a nível da educação para o HIV/AIDS, particularmente na área da educação sexual. Destaco que a falta de investimentos na formação de professores em toda a comunidade escolar parece ser ainda uma grande lacuna, bem como um dos grandes obstáculos para a promoção e o desenvolvimento da qualidade de vida das crianças soropositivas. Tais obstáculos são mais pertinentes ao nível das metodologias de ensino e aprendizagem em educação sexual. Muito bem, professora Dilma, nós estamos chegando aí na nossa reta final do programa de hoje e a senhora queria acrescentar mais alguma coisa a respeito do tema especificamente? Olha, eu acho que é um tema, que é muito complexo, muito delicado, dentre tantos dentro da sexualidade, mas eu penso que voltamos sempre a frisar a necessidade da escola assumir o seu papel de educadora sexual e desenvolver projetos, buscar informações corretas, em especial sobre a questão das DST-AIDS, que é, como tu mesmo disseste, é uma questão de salvar vidas, é uma questão de prevenção. Mas como nós fazemos todas as semanas, temos aí algumas sugestões de livros, de filmes para os nossos ouvintes e a professora Dilma então traz essas dicas de hoje. Então, a gente tem um livro que é uma história verdadeira de uma autora chamada Valéria Polizzi. O livro é Depois daquela Viagem, é uma história real de uma jovem que foi infectada pelo vírus HIV, pelo namorado, usuário de droga, e é um livro muito agradável
tanto para os jovens como para os adultos lerem. Inclusive, na escola, para fazer um trabalho com os alunos sobre isso, eu vivi essa experiência na escola onde eu trabalhei. A professora de português leu o livro com os alunos e eu trabalhei todas as questões relacionadas à sexualidade e DST/AIDS. É um livro muito legal que vale a pena. E livros, filmes, eu indicaria o filme Filadélfia, que é um filme até com Tom Hanks, é um filme não tão moderno, mas que trata dessa temática, discriminação, né, de uma pessoa que é demitida do seu trabalho em função da doença. E um outro filme muito bonito, que é a história de uma criança infectada pelo vírus HIV através de uma transfusão de sangue, que é estigmatizada, discriminada, e se junta com um outro amigo que tem dificuldades de relacionamento em casa com a mãe, e os dois se juntam, então, tentando buscar o caminho da cura para a AIDS com um médico. É uma história muito bonita entre dois amigos que se juntam e que trabalha a questão da superação do preconceito, da importância da afetividade, da amizade, independente da discriminação. Então, A Cura e Filadélfia são dois filmes muito interessantes que dá para ser trabalhado na escola, com os jovens, com os pais, a respeito dessa temática. Professora Graziella, foi um prazer recebê-la aqui no programa. E ao encerrarmos, então, gostaríamos de ter as suas conclusões aí sobre a sua participação e sobre o tema que nós tratamos aqui hoje. Olha, muito obrigada, Salvador. Quero uma mensagem final, solicitar aos professores para que busquem informações sobre o HIV/AIDS e os meios da sua transmissão. É tão simples quanto isso, para que possam ter a clareza que as crianças infectadas pelo vírus não podem transmitir o HIV nos possíveis contatos na escola e que elas têm todo o direito de frequentar uma escola e ter uma vida normal como as outras crianças. Lembrando que o vírus do HIV só é transmitido através do sangue, do sêmen e do leite materno para o sangue de uma outra pessoa. Professora Dilma, encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço mais uma vez aos nossos ouvintes da Rádio Desk e esperamos por vocês na próxima sexta-feira com mais um programa Educação Sexual em Debate. Até lá. Muito bem, então, gente, nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante. A cada dia que se discute um tema como esse, com certeza se acrescenta bastante para quem tem a oportunidade e, obviamente, a condição de ficar ouvindo o programa durante todo esse tempo, mais de meia hora. Mas, de qualquer forma, nós estamos convidando você para que na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, esteja conosco. Vai ter mais um assunto importantíssimo e educar sexualmente as crianças talvez possa até salvar a vida delas. Bom dia e até lá. Educação Sexual em Debate. Apresentação, Salvador dos Santos. Conteúdo, professora Sônia Mello, Patrícia Mendes e Dilma Freitas. Produção, Zulca Campanha. Realização, Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, em parceria com a Rádio Desk. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão da UDESC.